Essa é uma entrevista dos egressos do programa de graduação de Linguística do Instituto de Estudos de Linguagem da Unicamp. Eu sou Rafael Bisoff, atualmente doutorando no Instituto, sob orientação do professor Trajano Vieira. Estou agora entrevistando Alfredo Manuel de Rezende Silva, doutor no Instituto, com a tese Odes Eólias de Bakílides, Análise Rítmica, Edição e Tradução, orientada pelo mesmo professor Trajano Vieira, defendida em 2018. Olá, Alfredo, tudo bem? Oi, Rafael, tudo jóia? Obrigado pela disponibilidade de estar aqui para conversarmos. O prazer é meu, bater um dedinho de prosa. Bom, nós temos algumas perguntas aqui para fazer. A primeira é: como você explicaria para um público geral em que consiste a sua área de pesquisa? Evidentemente, a questão dos estudos clássicos e, mais especificamente, a área de estudos dos textos e da cultura grega. Bom, Rafael, você sabe que mesmo dentro da nossa área, né, a gente tem várias ramificações do estudo do texto possíveis. Você pode ficar no plano da estrutura semântica do texto e as implicações históricas, etc. O meu estudo foi mais da parte mais material da língua, da linguagem, né, que é o som e o aspecto rítmico do som, e como é que um poeta determinado, Bakílides, que é um poeta do século V, organizava o discurso através de um cadenciamento rítmico, né? E como é que, através dos indícios, dos fragmentos de língua, na verdade não é tão fragmentado assim, a gente tem assim, um corpus pesado, bem cheio desse poeta, bem rico, mas ainda assim é um conjunto pequeno, né? Assim, são vários poemas e no fim das contas são uns 1000 e poucos versos, é o tamanho de uma tragédia, uma tragédia, um texto pequeno grego. E é isso. Eu estudei, então eu fiz uma análise das séries rítmicas, destrinchei um pouquinho, tentei achar uma organização numa série de versos que normalmente são considerados muito irregulares, muito de uma estrutura meio que inconsistente entre si, e aí eu peguei essas séries de versos, coloquei linearmente, né? A música, a poesia, é uma arte que acontece no devir, né? Esse enter do nosso teclado é uma coisa do texto, mesmo para o texto escrito da época, você só quebrava a linha da poesia quando você chegava no fim ali da sua página, né, daquela porção do papiro que estava aberta ali, então você não se importava com marcar a quebra. E aí o que eu fiz foi pegar o texto que os alexandrinos fizeram, do texto de Bakílides, já com essa ideia de mostrar para o leitor, ser educado e mostrar para o leitor, né, ser gentil e já dar uma dica para o leitor de onde estão os versos, só que o protocolo poético do período helenístico já não era mais o de Bakílides, e nem sempre os versos acabam tendo uma certa regularidade que você espera da poesia, ou normalmente a gente espera da poesia, né? Eu acabei encontrando uns padrões muito regulares em todo o corpus estudado, e é isso que eu apresentei. É um trabalho
Assim, um, eu fiz uma secção do devir poético, da matéria, da fala do poeta, ou do canto do poeta, a partir do texto, né, que é o único indício que a gente tem dessa música dos poetas antigos. Muito bem. Legal, ótimo. Como você explicaria seu projeto principal atual? Bom, depois de depositar a versão final da tese, eu acabei migrando um pouquinho dentro da área mesmo, mas como a gente tinha falado lá no começo da entrevista, a área é muito vasta. Eu comecei a me interessar pelo latim e aprofundar no estudo do latim, e conheci a poesia humanística de um poeta do século XV, né, Pontano, e fiquei apaixonado pela obra dele e comecei a brincar com traduções e agora eu monto um trabalho de pesquisa da dicção, da estruturação da dicção mesmo do poeta, dos recursos, né, dos recursos poéticos empregados. Então eu migrei um pouquinho. Vamos ver onde isso vai levar. Interessante. E é um salto de quase 2000 anos, né? Do Bakílides a Humanis. E realmente ressalta como é uma área vasta, apesar de a gente ter uma impressão muito limitada, né, do que é clássico, do que poderia ser, a gente percebe que é realmente uma área que é bem aberta, né? Uhum. Em que cidade, estado você nasceu, morou e estudou antes de estudar na Unicamp? Eu sou de Varginha, sou de Minas. Eu falei com você um pouquinho antes da gravação da entrevista, devia estar com um queijo aqui e um café, eu ia ficar menos tímido, mais à vontade Uma de prosa conversar. mineira. Sou mineiro. E estudei lá, vim para a Unicamp em 2003, mas eu vim para estudar música, eu vim para estudar violino. Mas já em Varginha, eu sempre gostei de cultura clássica, disso que a gente chama, com esse rótulo de clássico. Eu gostava, acompanhava toda a produção nacional de tradução, né, e de estudos. E quando eu cheguei na Unicamp foi muito legal, porque no instituto vizinho do Instituto de Música, né, eu comecei a ver que eu vi que o Trajano, aquele que apresentava a tradução do Haroldo, da Ilíada, né, e, fora as próprias traduções e tal. Mas eram livros, assim, a Ilíada especialmente, é um livro que foi bem marcante para mim, a Ilíada do Trajano. E eu falei, uau, eu acho que eu vou querer ter aula de grego aqui, aproveitar o curso de música e pegar essas disciplinas como matéria, disciplina de matéria especial. Optativa, acho, né? O eletivo. Eletiva. E foi assim que eu fui cursando semestre após semestre, cada vez me apaixonando mais pelo grego. Foi uma pena que na época eu não consegui fazer latim porque os horários batiam, mas acabei conseguindo estudar depois.
Depois eu só fui encontrar tempo para estudar o latim depois que eu entreguei a tese, né? E foi por causa disso que, inclusive, eu fui não migrando de interesse, mas me apaixonando por novas coisas, né? Quer dizer, depois do doutorado eu comecei a olhar para os textos latinos e aquilo também estava fazendo sentido e aí veio o encantamento da primeira aproximação mais séria. Legal. Eu sempre me lembro da graduação que os horários batiam mesmo das disciplinas. E nós que nos interessávamos desde o começo pelas clássicas, sofríamos, né? Porque a gente queria fazer os dois. Uhum. E eu acho interessante como o seu projeto, seu doutorado, acaba sendo muito íntimo com a música, né? Por causa da questão rítmica, né? Quer dizer, você não teve uma mudança tão grande assim de área, no fundo, né? Claro que é uma questão institucional que torna isso um pouco estanque, né? Mas tenho certeza, se você quiser comentar mais sobre isso, que a música deve ter sido bastante essencial para você chegar nessa questão do interesse pelo rítmico, enfim, da poesia, etc. Uhum. Essa pergunta é bem legal, porque agora há pouco você estava falando que a gente sempre tem que explicar por que as letras clássicas estão dentro da linguística, né? Não precisaria estar, mas está, e é possível que esteja, né? O trabalho meu, por exemplo, foi com essa massa mesmo, né, de estudo da linguística. Eu acho que a linguística dura acho que isso não seria problema nenhum para a linguística aceitar o meu trabalho dentro. Agora, dentro do programa, às vezes eu ouvia, especialmente na época da graduação, eu ouvia: mas você estuda música, mas estuda grego, isso não é perda de tempo. E também no grego, né? Mas você estuda grego, mas estuda música também, né? Essa pergunta era complicada. Eu sempre respondia: eu evito, eu uso o tempo de assistir o futebol na TV para estudar uma ou outra coisa, né? O tempo é curto, mas não é tanto. E eu acho muito importante a gente que tem a oportunidade de estar numa universidade, que a gente aplique a ideia da universalidade mesmo, que é a primeira ideia, né? Quantas ideias interessantes a gente já não aproveitou para um artigo, para uma tese, de conversa de café com pessoas de outras áreas ali pelo universo do campus, né? Mesmo de outros institutos, mas enfim. E a questão de trabalhar com música e pesquisar grego, o texto de grego antigo, para mim, aquelas séries todas que eu tinha que eu sofria para estudar de ritmo e para fazer prova e tal, aquilo acabou me salvando a vida na hora que eu precisava, na hora em que eu precisei guardar versos inteiros, estrofes inteiras e ficar rodando aquela estrutura rítmica, né, tentando desprender o aspecto musical do texto, da fala, né, que são enfim, quando você fala, você não presta muita atenção na música. Quando você presta atenção na música, você não consegue prestar muita atenção no que está sendo dito, né? E aquelas cadências da música acabaram me ajudando a conseguir desassociar e operar com essas estruturas rítmicas, sem me distrair às vezes com um aspecto
o aspecto poético, o sentido do texto, né? Num primeiro momento, é claro que o tempo todo você fica voltando nas camadas, né? Você desce para o som e depois você volta e vê na casca, na sutileza da estrutura sintática e semântica, como é que aquilo está conversando com o ritmo, né? Mas música para mim foi uma área necessária da formação de classicista, assim, não me desencorajaria em momento algum se eu tivesse que voltar agora e conversar. E, a bem da verdade, esse lance de separação entre as disciplinas é uma coisa bem recente, né? Não saberia ditar com precisão, mas meio do século XIX para cá que as áreas vão se fechando tanto, né? Os estudos vão ficando muito independentes e com pouco diálogo entre si. Mas eu vejo que isso vem mudando. Assim, converso com muitos colegas alguns que estudam música, tem colegas na USP que estão agora pesquisando Aristóxeno. A gente tem o Michel, que também é egresso, acabou de defender a tese em dezembro, que é músico e que trabalha música antiga também, traduziu estudou um tratado de Boécio recentemente, está estudando, né? Então, eu acho que é interessante esse contato entre áreas diferentes. Muito interessante. A divisão, no fundo, ela é um pouco artificial, né? Nós dividimos para tentar especializar e aprofundar alguns aspectos, mas o mundo ele não é dividido, né? Ele é o todo, né? O universal, como você falou. Exatamente. E eu acho curioso como você mesmo falou, como a música te deu o subsídio para eventualmente entender o som daquilo, porque o que a gente tem é o texto, né? Mas aquilo originalmente tinha, digamos assim, a vida principal disso era uma coisa sonora, né? As pessoas declamavam, elas falavam aquilo umas para as outras, né? A escrita era um pouco subsidiária. É curioso que para nós sobrou, digamos assim, esse aspecto subsidiário, né? Uhum. E como que a música ajuda a você talvez trazer de foco um pouco a vida ou esse aspecto sonoro, né? De fato.